Olá a todos, eu sou a Alice e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que estou absolutamente sinistra com estes olhos, mas isto faz parte do tutorial que eu vos trago hoje. Ainda continuando na série de Halloween, vou-vos trazer este look de cabelo e maquilhagem de diabo, como já devem ter percebido. Eu desta vez optei por trazer um look um bocadinho mais glamouroso em vez de ser completamente assustador e horroroso, porque há quem goste muito de se mascarar no Halloween, mas por outro lado também não gosta de ir feio e assustador. Por isso hoje trago-vos este look de diabo, assim bem arranjado e glamouroso como podem ver, e portanto se quiserem saber como é que eu fiz isto tudo, é só continuarem a assistir. Em primeiro lugar vou colocar esta bandelete a rigor para tirar o cabelo todo da cara. E depois vou começar com esta sombra assim bordô escura. E com o pincel vou começar a marcar o côncavo e a tentar esfumar ao mesmo tempo. E eu estou a fazer assim mais ou menos alto porque eu vou querer uma coisa mais dramática para este look. E ao mesmo tempo que vou espalhando, vou tentar assim esfumar, como estão a ver, e do outro lado fazem a mesma coisa. E agora com esta sombra vermelha mate, eu vou começar por aplicar ao longo da minha pálpebra móvel. E vou ter de colocar várias camadas porque eu quero que isto fique o mais vermelho possível e também o mais marcado possível. E depois de colocar vou começar então a esfumar com a primeira sombra que já colocamos. E sempre a tentar deixar isto bem marcado para ficar com um ar bem dramático. Fazem igual do outro lado e por último vou voltar a carregar só na pálpebra móvel para ficar o mais vermelho possível. Depois, com esta sombra mais escura e com algum brilho, eu vou marcar essencialmente o canto externo do meu olho, por baixo da primeira sombra que colocamos, e vou espalhar nessa zona do côncavo também e tentar esfumar mais ou menos na fronteira entre a primeira e a segunda sombra que colocamos. Fazem igual do outro lado e por último vou voltar a pegar na primeira sombra e voltar a marcar a área que fizemos ao início para ficar mesmo com um ar mais dramático e mais pesado. E para as sombras é isto. E agora com eyeliner em gel eu vou fazer então o eyeliner e eu começo sempre pela zona do meio e eu vou fazer um eyeliner bem exagerado, mesmo puxado bastante para cima e depois vou puxá-lo também ali na zona lacrimal, vou puxá-lo bem para a frente para dar um ar muito rasgado ao olho. E depois vamos voltar à sombra vermelha mate e eu vou colocar com um pincel fininho por baixo das minhas pestanas inferiores. E com a sombra escura com brilho vou também marcar, mas apenas no canto exterior. Fazem igual do outro lado e para os olhos é assim que vamos fazer e o rímel já vamos lá. E agora com este lápis eu vou começar a marcar as minhas sobrancelhas e vou delineá-las assim um perímetro à volta da forma dela normal, mas vou exagerar um bocadinho mais para que elas fiquem com um ar bem mais carregado para dar um aspecto assim mais zangado. E depois vou preencher tudo. E depois com uma sombra preta vou passar por cima e estou a fazer assim desta maneira como estão a ver para simular assim uns pelos. Porque eu achei que o lápis ficava demasiado claro e eu queria dar um ar mais carregado e então optei pela sombra preta. E fazem igual do outro lado. E agora vou pegar na minha base e com uma Beauty Blender já úmida eu vou espalhar por toda a minha cara. Não se esqueçam de passar pela vossa pele toda para uniformizar ao máximo. E agora com o corretor eu vou colocar aqui na zona das olheiras, assim numa espécie de triângulo e noutras imperfeições que queira tapar. E com a Beauty Blender vou voltar a espalhar tudo muito bem. E agora com este pó translúcido vou compactar a base e o corretor de olheiras e ainda ajudar a tirar algum brilho que se tenha formado. E agora vou voltar a pegar na primeira sombra que utilizamos, aquela meia bordô, e vou fazer assim esta cara para ajudar a marcar aqui as linhas e vou fazer uma espécie de contorno desde o meio da bochecha até à zona da minha orelha e vou marcar assim esta linha, como estão a ver, e vou fazer igual do outro lado. E depois vou adicionar um bocadinho mais de sombra e vou espalhá-la assim por cima da linha que fizemos, como estão a ver. A ideia aqui é funilar um bocadinho o nosso rosto e também dar um bocadinho de profundidade e depois com aquela sombra vermelha mate vou aplicar por cima daquilo que já fizemos para fazer uma espécie de degradê entre as duas sombras. E depois só tento continuar a espalhar a sombra vermelha ao longo das linhas que fizemos e depois vou continuar a espalhar com o pincel por toda essa zona e também passando pela zona das têmporas e também da testa. Depois mudei de pincel para um mais grosso para ajudar a facilitar e fui sempre acrescentando mais sombra vermelha para ajudar a tornar o rosto um bocadinho mais vermelho.
E acima de tudo, ao longo do processo fui tentando esfumar ao máximo para não ficar demasiado marcado. Claro que queremos uma coisa exagerada e que se note, mas também queremos que se note alguma transição entre a zona das bochechas e depois a zona da testa. Depois com a sombra inicial voltei a definir os traços que fizemos ao início e depois com outro pincel esfumei a sombra mais escura com a sombra mais vermelha. E é mais ou menos assim que deve ficar o resultado final. E agora vou aplicar este batom, que é assim um cor vermelho sangue, e vou aplicar pelos meus lábios. Desta vez não delineei, se vocês preferirem e os der mais jeito podem perfeitamente delinear, eu optei por fazer diretamente. E depois vou colocar um bocadinho de sombra preta na parte interior dos meus lábios para dar também um aspecto um bocadinho mais sombrio. Voltando aos olhos com o revirador de pestanas, vou revirá-las e depois vou colocar rímel preto. E coloquei tanto nas pestanas superiores como inferiores. E para a maquilhagem é assim que fica o resultado final. E agora para o cabelo vamos tirar a bandelete e o primeiro passo vai ser colocar protetor de calor ao longo do nosso cabelo inteiro para proteger do ferro que vamos utilizar. Depois de colocarem, espalhem muito bem para ele ficar bem espalhado ao longo do vosso cabelo e bem uniformizado. E depois vão selecionar um segmento grande de cabelo e vão prendê-lo temporariamente. E o cabelo que fica em baixo vão dividi-lo em duas partes iguais. E com o vosso ferro, eu estou a utilizar o Precious Curls da Roventa a 180 graus, vão ondular o vosso cabelo no sentido para trás e para isso só tento colocar o ferro por cima do vosso cabelo e ondular o cabelo restante como estão a ver. E eu gosto muito de medir a temperatura com os dedos, apesar deste ferro ter um temporizador, portanto por um lado é muito mais fácil, mas isto já é força do hábito. Quando o cabelo já estiver suficientemente quente, vocês tiram o ferro, eu estou a apertar aqui para reter um bocadinho mais o calor e depois aí tem o vosso caracol pronto. E só tento repetir exatamente o mesmo processo, sempre ondulando no sentido para trás, porque queremos umas ondas bem glamourosas para este penteado. E vão ondular cada segmento de cabelo por secções. E portanto, quando acabarem de fazer a secção de baixo, voltam a selecionar mais um segmento de cabelo e repetem outra vez o processo segmento a segmento. E por último, soltam a última camada e só têm de voltar a ondular outra vez. E assim fica o vosso cabelo. E depois do cabelo estar todo ondulado, eu vou agarrar assim nos segmentos como estão a ver e vou ripar um segmento atrás do outro, porque eu quero criar um bocadinho mais volume no meu cabelo para também dar esse aspecto glamouroso que queremos. Por isso, vocês ripam em 3 camadas. E depois de riparem, vocês vão pentear a camada de cima muito suavemente para não desfazerem o ripado que fizeram. Vou colocar laca para ajudar a fixar o ripado e também manter alguma definição das ondas. E como veem, já se vê grande diferença entre um lado e outro. E do outro lado, depois só tenho de fazer a mesma coisa e eu ainda vou ripar um bocadinho aqui na parte de trás para ficar tudo mais ou menos uniforme e mais volumoso. E depois com os dedos estou assim a pentear, não só para soltar um bocadinho mais o cabelo, como as ondas também, para ficarem com um aspecto mais largo. E depois disso temos o nosso cabelo pronto. E o último passo é então voltar a colocar a nossa bandelete de diabo. E aí temos o nosso look terminado, cabelo, maquilhagem e ainda estes acessórios e estas lentes de contacto bem vermelhas. Os links dos produtos vão estar todos na caixa de descrição, portanto se quiserem saber onde é que eu comprei, podem ver por lá. E chegamos então ao fim deste tutorial de cabelo e maquilhagem para o Halloween. Eu espero muito que vocês tenham gostado e já sabem, se tiverem gostado deste vídeo, deem o vosso like. Comentem aqui em baixo com outras ideias de looks que gostavam que eu fizesse para o Halloween. Eu já tenho aqui algumas coisas pensadas, mas gosto sempre de ouvir o vosso feedback. Não se esqueçam também de subscrever o canal, o vosso apoio é muito importante para continuarmos a crescer e já estamos quase nos 60 mil, portanto, malta, toca a subscrever o canal. Não se esqueçam também que me podem encontrar nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat. E também, se tiverem gostado deste look, partilhem com as vossas amigas para irem todas assim num grupo giro, mascaradas de diabo ou de Harley Quinn, que foi o último tutorial que eu fiz, e ainda vou-vos deixar aqui em baixo todos os tutoriais que eu fiz o ano passado na série de Halloween de 2015. De resto, estamos despachadas e vemo-nos no próximo vídeo. Só. Fogo. Amiga, a minha boca. Quieta! Não podes olhar para ali, olha para aquele lado. Vai olhando só para a câmera, para a malta conseguir ver. Ou então fica a olhar para a câmera, isso, fica a olhar para a câmera enquanto eu faço.